Pessoal, muito boa noite a todos. Todos que estão aqui conosco no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. A todos vocês que estão nos acompanhando também através das redes sociais. Sintam-se tal qual estivessem também presentes. De início, fecharemos os olhos e vamos passar para aquele momento em que a nossa mente se volta para o agora, em que nos esquecemos momentaneamente das atividades desenvolvidas ao longo do dia, das tarefas feitas, das angústias, das dificuldades, e tornamos o pensamento, voltando-o a Deus, ao centro de toda a vida, de todo o amor, de todo o equilíbrio, de toda a sabedoria. Que possamos aurir nessa força as energias necessárias para que a nossa caminhada aqui na Terra se dê com segurança e com a certeza de que iremos atingir um dia a perfeição que tanto buscamos. Que as lições dessa noite possam se fazer presentes em nosso ser. Que os benfeitores espirituais, nossos irmãos mais velhos, encontrem em nós as condições necessárias para bem agirem, fazendo com que, além das energias revigorantes, possamos receber também o ensinamento que revigora, que renova o nosso ser e que nos predispõe a sermos homens e mulheres cada vez melhorados. Que Jesus abençoe-nos e que Ele, o nosso Mestre maior, possa ser visto por todos como o caminho, a verdade que conduz à verdadeira vida. Que assim seja. Antes de nós darmos prosseguimento ao estudo, aqueles avisos, de início, agradecidos profundamente por aqueles que de alguma forma contribuíram com a nossa assistência social. Que Deus lhes retribua em dobro. Muito obrigado. Fica ainda o convite para aqueles que querem, têm a necessidade, têm a disposição para contribuírem de alguma forma com os alimentos que são distribuídos para aquelas famílias mais carentes. Lembrando que nada aqui no centro é imposto, a gente simplesmente faz o nosso convite. Aqueles que puderem, quiserem, as contribuições são sempre muito bem-vindas, qualquer que seja a forma. Com relação aos associados, a gente já comentou na semana passada e teve um erro da minha parte. Eu disse que o mínimo de contribuição seria R$50. E, em verdade, alertado pelo Marcelo, alertado pelo seu Gilberto, não é R$50, sim R$30 o mínimo a ser cobrado por aqueles que, porventura, desejarem se associar. Essa quantia é utilizada na manutenção de tudo aquilo que a gente faz aqui no centro. Nós temos aqui inúmeras atividades. Nós temos a atividade de distribuição de sopa ou de sanduíches, dependendo aí do momento do ano, que o Hugo, que capitaneia tudo isso daí. Nós temos a nossa biblioteca, que fica sempre aberta nos momentos de estudo e de palestra. Nós temos as atividades do artesanato, inclusive o produto dessas atividades fica ali exposto, ali do lado de vocês, todos nós aqui estamos sabendo já disso. Nós temos a evangelização infantil, que acontece toda segunda-feira às 8 horas, aqui no salão de cima. Nós vamos ter a partir da primeira semana de agosto a Mocidade Espírita, que também funcionará às segundas-feiras, 8 horas da noite, também aqui no salão de cima. Ok? Fica o convite de todos para bem se associarem ao nosso centro nessas nossas tarefas, nessas nossas atividades. Aqueles que quiserem desempenhar alguma tarefa, alguma função, basta conversar com
o pessoal aqui da casa, que todos serão muito bem-vindos, muito bem acolhidos. E um outro aviso, presumo que até o final desse mês a gente encerre o estudo de obras póstumas. A ideia era começar um estudo da obra de André Luiz, mas em virtude daquilo que eu tenho ouvido de um ou de outro aqui, nós decidimos que, acabando o estudo de obras póstumas, nós iremos refazer o nosso curso de passes. Esse curso de passes será feito toda sexta-feira, nesse mesmo horário, 8 horas, e eu estou planejando fazê-lo em blocos, em 3 ou 4 sextas-feiras, com o objetivo de dar toda a teoria referente ao processo do passe, objetivando fazer a necessária reciclagem com aqueles que já são passistas, bem como formar novos indivíduos que queiram se integrar nessa tarefa, que é uma tarefa sempre muito bendita. Então fica aí o convite a todos, vai ser toda sexta-feira. Eu não vou precisar uma data que vai depender muito do andamento dos nossos estudos aqui. Eu acredito que seja já na primeira semana de agosto, mas pode ser que a gente adiante um pouco ou atrase um pouco, né? Mas, de qualquer forma, todos serão muito bem avisados. Ok? Vamos lá, então? Obras póstumas? A volta de Allan Kardec. Será que Allan Kardec já voltou? Já reencarnou? Por que a gente está falando isso? Porque aqui nesse livro existem alguns trechos em que se fala claramente da necessidade da volta do codificador do Espiritismo. Volta em que sentido? Ele reencarnar, tomar um outro corpo, objetivando o desenvolvimento da sua doutrina. Nós vamos falar aqui alguns trechos que abordam esse assunto. O primeiro, que Kardec coloca aqui como sendo primeira notícia de uma nova encarnação, aconteceu em 17 de janeiro de 1857. Ou seja, antes mesmo do Livro dos Espíritos ser lançado em 18 de abril desse mesmo ano, 1857, os Espíritos já estavam falando para Kardec da necessidade de uma nova volta. Essa mensagem aqui foi dada pelo Espírito Zéfiro e a médium, a senhorita Bodin. Basicamente, esse Espírito fala de início a respeito do cansaço de Allan Kardec e da doença que Allan Kardec tinha. Daqui a pouco a gente vai dissecar um pouco mais essa questão. Dizendo para Kardec não se afadigar tanto, não se cansar tanto, que o corpo dele iria agradecer o fato dele dar um descanso maior nas suas atividades. Que a doutrina que estava ali logo no comecinho, estava indo a bom termo, que ele previa o sucesso dele, previa que ele iria dar conta de todas as suas atribuições, de toda a missão dele, que para ele ficar tranquilo, né, para ele orientava ele a observar tudo friamente, não se deixando, né, amostrar pelos entusiastas e em não crer mais do que ele via. Depois de algumas orientações nesse sentido, que nada mais, nada menos eram orientações de ordem geral, específicas ao bom andamento da doutrina, esse Espírito Zéfiro fala o seguinte, que nessa existência, ele fala literalmente assim, ó, a verdade não será conhecida de todos, nem crida, senão daqui a muito tempo. Nessa existência, não verás mais do que a aurora do êxito da tua obra. Ou seja, o que ele está falando para Kardec? Que nessa presente existência, você vai ver o comecinho da sua obra, vingar-se, dar os frutos. Mas terá que voltar, reencarnado noutro corpo, para completar o que houveres começado. E então, dada te será a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado pela terra. Então, olha só, Kardec mal tinha começado a sua tarefa, que se iniciou ali por volta de 1855, conforme aquilo que a gente já viu.
Nem sequer havia lançado a primeira obra dele, o Livro dos Espíritos, e Zéfiro já está falando, ó, você vai concluir a tua missão, você está indo muito bem, a gente está percebendo aqui que você vai dar conta dela, mas você vai ver só o comecinho do êxito. Em breve, você vai voltar, vai desencarnar e vai voltar no outro corpo. Aí sim, você vai ver a plena frutificação da doutrina dos Espíritos. Isso em 1857. Pouquinho mais adiante, no ano de 1860, em 24 de janeiro, na casa do Sr. Forbes, médium a senhora Forbes, Kardec escreve aqui, ó, duração dos meus trabalhos. E ele começa com um pensamento próprio dele, dizendo o seguinte, olha, segundo a minha maneira de apreciar as coisas, calculava eu que me faltavam cerca de 10 anos para a conclusão dos meus trabalhos. Olha como que ele tinha uma visão dilatada a respeito de tudo aquilo que ele planejava fazer. 1860 mais 10 anos dá 1870, e ele realmente desencarnou em 1869. Então ele já sabia mais ou menos o que tinha que ser feito. Então ele estimava em 10 anos. Só que era um pensamento íntimo dele. Ele não havia falado para ninguém isso daí. Quando de repente lhe chega uma carta de um correspondente dele na cidade de Limoges, que distava 300 quilômetros de Paris, e esse correspondente dizia que havia recebido uma comunicação de um espírito nessa cidade, falando sobre a obra de Allan Kardec e que ele só iria terminar a obra dali a 10 anos. E Kardec falou assim, caramba, olha só, hein? Aquilo que eu estava pensando, não tinha falado para ninguém, o espírito lá da cidade, 300 quilômetros de distância, falou a mesma coisa que eu estava pensando. E ele ficou, maravilhado com aquilo e resolveu perguntar ao Espírito Verdade, que era o mentor espiritual dele, Jesus de Nazaré, como é que um espírito, comunicando-se em Limoges, onde eu nunca fui, pôde dizer precisamente o que eu pensava acerca da duração dos meus trabalhos? O Espírito Verdade fala, olha, nós sabemos direitinho o que te resta fazer. E nós calculamos mais ou menos o tempo que você vai levar para concluir a sua missão. E esse tempo é de mais ou menos 10 anos. É claro que esse tempo não é um tempo absoluto, cravado 10 anos. Se você precisar de mais tempo, nós vamos te dar mais tempo. Se por algum motivo a obra atrasar por circunstâncias externas a você, serão te dadas todas as condições necessárias para você cumprir a primeira parte da sua missão. Ou seja, isso daí foi falado para ele no ano de 1860. Também, em 1860, em 10 de junho, Kardec escreve aqui a respeito da volta dele. A comunicação foi obtida na casa de Kardec, a médium, a senhora Schmidt. E pergunta a ele, Kardec, ao Espírito Verdade, acabo de receber da cidade de Marselha uma carta dizendo que lá no seminário dessa cidade, os padres estão estudando o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. É verdade que eles estão levando a coisa a sério assim? E o Espírito da Verdade fala, pode ter certeza disso. Eles estão levando a coisa muito a sério. Mas não pense que eles estão estudando o Livro dos Espíritos por simpatia. Muito pelo contrário. Eles estão estudando, objetivando ali pegar trechos para poderem te combater. O objetivo é todo esse. Nada mais, nada menos do que isso. E eu te asseguro que rude será a guerra que se lhe fará. Não te incomodes. Continua a trabalhar com prudência e circunspecção. Tente em guarda contra ciladas que vão te armar. Evita cuidadosamente nas tuas palavras e nos teus escritos tudo aquilo que pode ser usado contra você. Olha só as orientações que o Espírito Verdade estava dando para ele.
prossegue no seu caminho sem ter medo. Esse teu caminho será juncado de espinhos, mas eu te afirmo, terás grande satisfação antes de voltares para junto de nós por um pouco. Olha o que o Espírito Verdade fala para ele. Você ainda vai ter grandes satisfações. Teu caminho é complicadíssimo. Você está mexendo num vespeiro. Teu caminho é cheio de espinhos, mas você vai experimentar no futuro grandes satisfações. Antes de voltares para juntos de nós por um pouco. E Kardec fala, o que você quer dizer com isso? Por um pouco de tempo. E o Espírito Verdade, que era o coordenador da obra, Jesus de Nazaré, o coordenador da obra, fala a seguinte coisa para Kardec: não permanecerás longo tempo entre nós, terás que voltar à terra para concluir a tua missão, que não pode terminar nessa existência. Se fosse possível, absolutamente você nem sairia daí. Ou seja, se fosse possível, Kardec viveria 100, 150 anos naquela existência. Mas era preciso respeitar a lei da natureza. Você vai se ausentar, olha só essa parte aqui, por alguns anos. E quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Entretanto, há trabalho que convém que os acabe antes de partires. Por isso, vou te dar o tempo que for necessário para você concluir. Viram? As informações que tem ali? O que o Espírito Verdade fala para ele? Você tem uma missão, mas só vai dar tempo de você concluir a primeira parte dela, que seria a constituição da doutrina espírita, a construção da doutrina. Tem a outra parte. Você tem que desenvolver aquilo ali. Só que não vai ter jeito. Seria interessante que você ficasse aí nesse corpo, né? Até você concluir a segunda parte. Não tem como. Existe a lei da natureza, a qual todos nós estamos submetidos, inclusive Kardec. Você vai desencarnar. Kardec já sabia que ia desencarnar. Óbvio, todo mundo sabe. Mas você vai desencarnar, vem para junto de nós por um pouco de tempo, ou seja, você vai ficar desencarnado por poucos anos. E é o Espírito Verdade que fala isso. Não é possível que Jesus de Nazaré tivesse enganado. Não é possível que um trabalho dessa magnitude, de regeneração da humanidade, que já estava estabelecido desde, sabe-se lá quantos milhões de anos? Milhões, Daniel? Porque a gente acha que as coisas acontecem assim de improviso, que a espiritualidade superior improvisa. Não, está tudo esquematizado, tudo sabe certinho quando que vai ocorrer, mais ou menos em que época vai acontecer. Jesus já havia nos falado a respeito da vinda do Consolador. Isso há mais de 2000 anos. Ou seja, o Espiritismo ia vir, e veio. E o mesmo Jesus falou para Kardec: existe uma segunda parte. Você vai desencarnar, vem para junto da gente, vai ficar poucos anos e vai voltar, reencarnado noutro corpo, em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Kardec travou contato com as manifestações dos espíritos quando ele tinha 50 anos de idade. Quando ele já era um escritor, um educador consagrado, conhecido na França e fora da França, professor Hippolyte Léon Denisard de Rivail, só com 50 anos. Agora, a nova reencarnação dele, em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Ok? E Kardec escreve uma nota. Olha o cálculo que ele, Kardec, faz. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho que fazer, e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim desse século, século XIX, ou no começo do outro, ou seja, fim do século XIX ou começo do século XX.
Já estava tudo programado, tudo planejado, tudo delineado. E Kardec realmente desencarna em 1869, a 31 de março. E aí eu pergunto para vocês, ele voltou? Voltou. Alguns falam que ele voltou. Outros falam que não. Com isso, cria-se um certo debate no meio espírita. Quem entrar, por exemplo, nas páginas espíritas, você vai ver grupos pró e grupos contra. Alguns abordam com argumentos de que Kardec tenha voltado. Outros falam que não, com outros argumentos de que Kardec não voltou. Quando o debate permanece nesse nível, em que um expõe uma ideia, uma teoria, uma opinião, e os outros aceitam com educação e com respeito, maravilha. É assim que as coisas realmente crescem, evoluem e se constroem, através de um debate sadio. Agora, quando a coisa descamba para a agressividade, para o desrespeito, para as ironias e sarcasmos, aí a coisa está errada. É quando o orgulho e a vaidade humanas introduzem-se nessa condição, nessa discussão. E é o que nós temos obrigatoriamente que evitar. Há partidários de que Kardec realmente tenha voltado. Outros, não. Pergunta-se, muda alguma coisa a nossa vida isso? Vamos supor que Kardec tenha voltado. Muda a nossa obrigação para conosco mesmos? No que diz respeito ao nosso crescimento espiritual, à nossa evolução, ao combater das nossas más tendências, ao desenvolver das nossas virtudes? Não muda. Vamos supor que ele tenha voltado, não muda. Vamos supor que ele não tenha voltado, muda? Também não muda. Permanecemos todos com as mesmas obrigações, com as mesmas responsabilidades de combater os nossos defeitos, de serem pessoas mais humanas, mais espiritualizadas, menos materializadas, menos apegadas, enfim, crescermos como espíritos imortais que todos somos. Eu, particularmente, eu já externei a opinião aqui para vocês, eu acredito que Kardec tenha sim voltado. Em 1910, como Chico Xavier. Outros já têm uma opinião contrária, falando que as personalidades de Chico e Kardec são personalidades muito diferentes, que um não podia ser a reencarnação do outro. A gente respeita, né? Existem argumentos até consideráveis daqueles que falam não, mas existem também argumentos consideráveis daqueles que falam sim. Se a coisa permanecer toda nessa discussão saudável, em que nenhum ódio brote, em que nenhum cisma se faça, tá maravilha, perfeito, né? Mas se a coisa descambar para o lado do desrespeito e da agressão, tá errado. Não pode ser assim. Fala, Ricardo. Daniel, mas para a gente pensar só, não estou querendo ser partidário de que ser o Chico ou não. Um cara da envergadura científica e espiritual do Allan Kardec, voltaria para dar sequência em que tipo de trabalho? Que não o científico, que não o literário, que não que pudesse fomentar o espiritismo na sociedade. Qual poderia ser o outro tipo de trabalho que Kardec voltaria a fazer? Então, olha só o que o Espírito Verdade fala ali, para o próprio Allan Kardec, que ele teria que voltar para o complemento da missão dele. Um indivíduo da envergadura moral de Kardec, do nível espiritual que ele tinha, ao voltar, ele não ia desempenhar uma missão qualquer. Não ia. Obviamente, não ia ser uma missão como as nossas missões, que são missões anônimas, de pouco relevo, mas uma missão de relevância. Uma missão que todos olhariam e falam, poxa, essa é a missão. Aí vem aquelas considerações que eu pergunto. Qual foi o indivíduo dentro do movimento espírita, porque Kardec ia reencarnar e ia desenvolver o seu trabalho dentro, obviamente, do movimento espírita. E não ia dar a complementação do espiritismo reencarnando no catolicismo,
né, no budismo ou no protestantismo, dentro do movimento espírita. Qual foi o indivíduo do século XX que melhor desenvolveu e complementou a doutrina dos espíritos? Foi o Chico. Existiram outros respeitáveis, com trabalhos de envergadura, com bons, não tenha dúvida, muitos outros. Mas da relevância do Chico, eu não enxergo outro. Não tem como. Né? O que ele praticou. Né? Hoje, nós podemos dividir aqui no Brasil o espiritismo antes e depois do Chico. Não podemos? Com segurança. O próprio Pinga Fogo, que foi aquele programa em 1971, da TV Tupi, que até hoje é o programa de maior audiência, ele mostrou a cara do espiritismo para o país. O que era o espiritismo. E muita gente olhava ainda com desconfiança. E quem assistiu o Pinga Fogo, você vai perceber as respostas que ele dava de profunda segurança e sabedoria naquilo que era exposto. Essa é uma opinião pessoal do Daniel. Qual que é o valor da opinião do Daniel? O valor de uma opinião pessoal. Nada além disso. O Divaldo, por exemplo, algo se fala sobre quem seria ele, a reencarnação de quem seria ele, ou existe possibilidade de às vezes ser ele? Muitos levantam essa hipótese, né, de que o próprio Divaldo seria Kardec. Né? Mas assim, eu acredito que não. Porque o próprio Divaldo falou, numa das últimas biografias dele, não a última biografia, mas a penúltima, ele revela que ele foi, no passado, Daniel Douglas Home, que foi um famoso médium de efeitos físicos inglês, e Daniel Douglas Home foi da mesma época de Kardec. Né? Então, Divaldo não poderia ser Kardec de forma alguma. Né? Outros já falaram que o Hernani Guimarães Andrade, que foi Kardec, né? Que o Herculano Pires, que foi Kardec, enfim, vários outros. E todos desenvolveram trabalhos fantásticos dentro da doutrina espírita. Nossa, gente, como? Mas de relevância para desenvolver e complementar, eu não enxergo o outro como o Chico. Fala-se o seguinte, nossa, mas as personalidades eram diferentes. Será que eram tão diferentes assim mesmo? Será? Kardec era um homem de energia. Chico não era? Para desenvolver a obra, para defender o espiritismo, Chico não era de energia. Chico chegou a romper com a FEB. Rompeu com a Federação Espírita Brasileira por uma vez, por conta de certas adulterações que estavam sendo feitas nas obras que ele psicografava. Isso não é demonstrar energia? Não é? Kardec era um homem frio. O Chico é aquele sujeito amável. Kardec é um homem frio. Quando você fala que a pessoa tem uma personalidade fria, isso é ruim, não é? O indivíduo que tem uma personalidade fria é aquele que não se deixa envolver por sentimentos, que não é empático, não é? Kardec não era assim. Kardec era frio, circunspecto, dentro da construção da doutrina espírita. E ele tinha que ser assim. A doutrina tinha que ser construída sob um ponto de vista eminentemente científico. Tanto que ele reencarnou na França para isso, que era o centro cultural do planeta no século XIX. Tanto que ele teve todas as condições necessárias para se formar intelectualmente como um educador. Ele precisava agir daquela forma, só que no trato pessoal, Kardec era afável. Como que era a voz de Kardec? Quando a gente vê as fotos, os desenhos de Kardec, aquele sujeito de cara fechada, você fala, nossa, ele deve ter um vozeirão, né? Tipo, né? Vozeirão, sabe, que treme. Não. O próprio Leon Denis fala que a voz de Kardec nas palestras era afável, mansa, doce, serena. Lembra muito o jeito do Chico falar? Não lembra? Daniel, tem um detalhe também que o Chico já começou logo cedo, né? O Chico começou logo cedo, desde criança. O Allan Kardec começou, como você falou, a partir dos 50 anos. Uhum. E o Chico logo criança. Logo com 17 anos. Quando ele começou mesmo a se integrar na doutrina espírita foi com 17, mas ele nasceu médium, desde pequenininho, enxergando e conversando com os espíritos. Lembra que o Espírito Verdade disse aqui para ele? Para Kardec?
voltarás em condição em que você trabalhará desde cedo. Quer dizer, poxa, não é possível que Jesus estivesse enganado. Ou do momento para o outro, num prazo de pouquíssimos anos, tenha mudado de ideia. Não é? Ah, mas o Chico, né, a obra do Chico... Alguns analisando, você fala, a obra do Chico meio piegas, aquela coisa assim muito doce, muito superficial. É? Não é. Ele psicografou praticamente todos os gêneros literários, desde livrinhos para crianças, até mesmo livros com alto teor científico e filosófico. Né? Se você for ver a obra André Luiz, por exemplo, aquilo ali é material de estudo para décadas. Para décadas, que os cientistas mal começaram a se debruçar. Eu cito um caso, que é o estudo da glândula pineal, que alguns cientistas brasileiros começaram a fazer baseado nas obras de André Luiz. Vai entender de novo. Quer dizer, um exemplo só, fora as outras vastíssimas informações contidas naquela obra. Quer dizer, eu enxergo nisso, e mais uma vez eu falo, é uma opinião pessoal minha, um necessário desenvolvimento da doutrina. Será que Chico sabia que era Kardec? Alguns falam que sim. Tem várias passagens que ilustram isso. A Marlene Nobre, por exemplo. A Marlene Nobre, já desencarnada, ela fundou a Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo. E ela era muito amiga do Chico. Na década de 60, ela estudou medicina lá em Uberaba. E ela trabalhou ombro a ombro com o Chico. E ela conta um episódio em que ela se convenceu da veracidade de que Chico e Kardec eram o mesmo espírito. Estava ela e o Chico, lado a lado, distribuindo alimentos numa fila, né, de carentes. Nisso, o Chico chama ela, Marlene. No que ela vira assim, todo o ambiente mudou. Ela não estava mais em Uberaba. Ela se via num salão do século XIX, e bem na frente dela, ela não viu o Chico. Ela viu uma mesa, onde estava um homem sentado, escrevendo. Era Kardec. E ela assustou tanto com aquilo, que quando o Chico fala, Marlene, e ela vira e vê essa cena, ela fala assim, sim, professor. No que ela fala sim, professor, ela já volta. Já mudou o ambiente mesmo, já era um ambiente onde ela estava fisicamente falando. O Chico olhou para ela, sorriu. E Marlene, mas você lembrou do passado nosso, hein? Ficou só por isso. E ela conta que existia um acordo tácito ali. Porque o Chico sabia que ela não ia falar. Né? Não era ainda o momento para ser falado. Mas outros confrades também tinham essa certeza. Como, por exemplo, Martins Peralva. Martins Peralva, escritor espírita, muito conhecido, foi presidente da União Espírita Mineira. O Chico falava que se existisse um homem santo na face da terra, esse homem era o Martins Peralva. Olha só que relevância que o Chico dava para ele. Na década de 70, aliás, no ano de 1970, o Martins Peralva falou o seguinte, eu vou escrever um artigo aqui, me fugiu o periódico da União Espírita Mineira, e nesse artigo eu vou escrever, escancarar mesmo que Chico é Kardec. Ele estava disposto a fazer isso. Já estava fazendo quando de repente toca o telefone. Quem que era do outro lado da linha? O Chico. Peralva, faz isso não, meu filho. Deixa para depois. O Emmanuel está falando aqui, deixa mais para frente. E ele acabou realmente não escrevendo. Porque se o negócio, se esse assunto causa já essa celeuma no meio espírita, hoje com o Chico desencarnado, imagina com o Chico encarnado. Eu tenho certeza que ia atrapalhar demais a missão dele. Muito. Por conta dos ódios, dos orgulhos, das ciumeiras, enfim, de tudo aquilo que ia acontecer. Teve um outro episódio interessante, né, relatado por um companheiro, fugiu agora o nome. O Chico estava assistindo uma reunião de psicopictografia. O médium, Luiz Antônio Gasparetto. Incorporado nele, o espírito do pintor francês, contemporâneo de Allan Kardec, Toulouse-Lautrec. E não sei se vocês já assistiram uma reunião de psicopictografia.
né? O médio é todo, né? Rápido, né? Pega o pincel ali, tinta assim, tal, às vezes pinta com os dedos. E Chico estava na primeira fileira. Gaspareto ali, Toulouse-Lautrec tomando o corpo de Gaspareto, e o Chico ali na primeira fileira. Naquela coisa toda, naquele movimento todo do médium, cai um pincel perto do pé do Chico. O Chico se abaixa, pega o pincel e entrega para o espírito que estava incorporado. O que o espírito fala? Merci, Alain. Agradeceu. Obrigado, Alain. Falou obrigado, Chico. Obrigado, Alain. Porque ele havia conhecido Allan Kardec no século XIX. O Chico se limitou a sorrir. Só quem estava perto ouviu. Né? Enfim, em 1998, a própria Marlene Nobre resolveu escrever na Folha Espírita essa questão do Chico ser Kardec. Isso gerou uma polêmica enorme no meio espírita. Né? Tanto que ela foi praticamente crucificada por muita gente aí. Muita gente agiu de maneira muito agressiva e violenta. O Chico desencarnou 4 anos depois, pouco tempo depois também a Marlene acabou desencarnando, o negócio continua aí. Mas como eu falo para vocês, isso daí em nada muda a nossa condição de espíritos buscando o crescimento de ordem espiritual. Sendo ele, sim, Kardec, ou não, a nossa tarefa dentro do movimento espírita permanece inalterável. Sobre isso, alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Daniel, acho que é um pouco, talvez seja tentando informação assim, talvez para precisar com certeza se é ou não. Né? Como era o próprio cálculo que você disse, o próprio Allan Kardec fez eu vou me desencarnar, depois eu quero ter uma idade de relevância para ter uma capacidade para contribuir com os estudos, parece que 1910. Só que, como você também fala várias vezes, o mundo dos espíritos é um tema diferente, então talvez pode ser que isso seja mais pra frente. Certo. Mas você viu que o Espírito Verdade falou para ele? Alguns anos. Ele não fala algum tempo, ele fala alguns anos. Ele é de uma linguagem bem precisa aqui para a gente. Alguns anos. E o 19 e 20, que é o que Kardec já pensava. Enfim, né? O tema está aí para ser meditado. Né? Eu até incito vocês a buscarem informação nesse respeito, a ouvir os dois lados, né? Mas que é uma coisa interessante, né? Eu acho que não teve ninguém como o Chico que desenvolveu melhor a doutrina espírita. Não consigo enxergar ninguém. Fala. O vídeo do Chico, o diretor do Chico dele, fala para quem quiser ouvir quando você vai lá na casa, que eles fizeram O mesmo espírito. dá até um folhinho, eu perdi o papel, mas dá um folhetinho, alguma coisa assim, falando sobre esse assunto. Exato. Quer dizer, aos prós e aos contras. Daniel, Oi. esse pessoal que vai contra, eles falam que deduzem que o Espírito da Verdade estava mentindo quando falou? Eles falam o seguinte, que a questão ali é muito relativa, né? Que aquilo que o Espírito Verdade falou pode ser que não tenha acontecido. Né? Foge pela tangente. Aquilo pode não ter acontecido ainda vai acontecer mais para frente. Né? Alegam isso daí. E eles estudam muito com relação à própria personalidade. Gente, o meio influencia bastante. Nós que somos espíritos imperfeitos, o Chico, por melhor que ele fosse, e ele ainda é um espírito imperfeito. Ele não atingiu a perfeição. Não é? O meio influencia. Por exemplo, olha o meio que Kardec reencarnou. França, né, onde a personalidade do povo francês é bem diferente da personalidade do povo brasileiro. Concorda comigo? Muito diferente. Já começa por aí. Ele de uma família voltada para a área do direito. Teve todas as condições de se instruir como quis. Né? Isso formou a sua personalidade nesse sentido, porque era assim que tinha que ser. A doutrina tinha que ser codificada dessa maneira, de um modo bem racional, né? Bem científico, de um modo bem ali, com uma análise judiciosa e fria de tudo que estava acontecendo. Como que o Chico reencarnou? Aqui no Brasil, em Pedro Leopoldo, um cisco de cidade, família humilde, perdeu a mãe cedo, teve que trabalhar desde cedo, não teve condições de estudar, fez até a 4ª série e repetiu a 4ª série. Quer dizer, olha só como que o meio influencia, né? As chamadas personalidades. Porque a palavra personalidade vem do grego persona, que significa máscara.
Quer dizer, a individualidade, o espírito imortal é o mesmo. Mas ao longo das reencarnações ele vai tomando o quê? Máscaras. E nem sempre em duas reencarnações sucessivas elas são tão complemento uma da outra assim. A personalidade de uma é igualzinha à personalidade da outra. Nem sempre. Isso está na questão 217 do Livro dos Espíritos. 217, 218, não me lembro bem. Quer dizer, tudo isso interfere muito no que diz respeito à própria personalidade em si. O Chico, ele tinha que ser o médium, a fim de que inúmeros espíritos pudessem desenvolver a doutrina através dele. Kardec, a mediunidade que ele tinha, era a suprema mediunidade da intuição. O próprio Espírito Verdade fala isso daí. Né? Que ele era muito dócil em acolher as informações provenientes do plano espiritual. Quer dizer, Kardec também era médium. Ele só não era médium psicógrafo, evidência e tudo mais. Mas ele tinha a mediunidade no seu grau máximo, que era intuitivo. Mas eu acho que eles não... Esses que dizem contra, eles não conheceram o Kardec para saber que não tem base. Atualmente, a Fundação... O ônus da prova é de quem acusa. Sim. Não de quem... Ou seja, eles não conheceram o Kardec para saber se um e outro são diferentes. Em termos de personalidade, eles se baseiam muito no que diz respeito às fotos, aquele sujeito circunspecto, enquanto que o Chico é todo sorridente. Não tem nada a ver. Não diz muita coisa. E também a própria condução de Kardec no desenvolver da codificação espírita, que ele teve que ser bem frio, bem racional, bem judicioso, né? Aí ele fala, poxa, esse sujeito é um sujeito ali que ficou preso nos escritórios escrevendo, e não era. Kardec vivenciou a doutrina que ele codificou. Estão surgindo aí cartas de Allan Kardec. Eu acho que a responsabilidade disso é das casas André Luiz. Depois vocês busquem na internet, vocês vão ver isso daí. Muitas cartas inéditas de Allan Kardec estão surgindo por aí, que mostram como que era a personalidade do codificador na sua intimidade mesmo. Numa delas ele fala algo tão interessante. Um sujeito escreve para ele, eu acho que esse sujeito residia na Polônia, alguma coisa assim. Era um correspondente. Escrevendo para Kardec o seguinte, Kardec, eu estou com várias informações a respeito do espiritismo. Quando eu estiver em Paris, eu gostaria que você me recebesse para que a gente pudesse conversar. Kardec conhecia ele. Kardec escreve de volta, olha, tudo bem, quando você estiver em Paris aqui, eu te recebo, a gente comenta a questão do que você tem aí de material, mas eu queria te falar mais uma coisa. Encontrei teu filho aqui nas ruas de Paris. Ele estava passando fome, passando frio. Levei ele para minha casa. Dei-lhe alimento, dei-lhe vestuário, saí com ele à rua, encontrei emprego para ele. Fique tranquilo. Quando você chegar aqui para poder conversar comigo a respeito das contribuições da doutrina espírita, serão muito bem-vindas, você vai encontrar seu filho muito bem. Uma ação dessa é característica de um indivíduo frio emocionalmente? Nunca. E Kardec distribuía dinheiro, inclusive. Quando ele sabia que alguma família estava passando por necessidade, alguma família espírita, cujo chefe havia sido despedido por conta da sua posição de espírita, porque isso aconteceu muito, ele mandava no envelope uma certa porção de dinheiro. E escrevia assim, da parte dos bons espíritos. Quer dizer, nessas cartas, a gente começa a perceber a real personalidade de Allan Kardec. E começa a se aproximar muito daquilo que o Chico fazia. O Chico distribuía dinheiro também. Não é? Enfim, tem muita coisa que a gente pode falar, que a gente pode comentar. Aos prós e aos contras. Mas o bom é que o debate tem que se manter num nível aceitável de civilidade para os dois lados. Ok? Vamos voltar para Kardec? Como é que era a saúde dele? Saúde de Kardec era um negócio complicado. Vocês sabiam que Kardec quase ficou cego? Olha outra coisa aí, parecido com o Chico, né? Em 1852, antes dele sequer saber da questão das mesas girantes, ele foi acometido de uma enfermidade nos olhos. A chamada amaurose. Foi diagnosticado isso por um especialista da época. E o especialista falou o seguinte, tu vai ficar cego. Pode se resignar aí. E aí Kardec procurou uma sonâmbula. Porque como ele era magnetizador,
ele tinha muito contato com pessoas que entravam no trânsito sonambúlico, né? E essa sonâmbula em transe falou para ele, ó, pode ficar tranquilo que a tua visão vai voltar. Você teve só uma crise passageira. Dedica-se aos tratamentos. E realmente, Kardec se dedicou aos tratamentos, né? E ficou bom da visão. Ainda bem, porque ele tinha que codificar a doutrina espírita ainda. Mas além disso, ele tinha um problema circulatório. Grave até. Em uma ou duas oportunidades, quase que ele desencarna. Por excesso de trabalho. Porque Kardec era um indivíduo que queria ver a doutrina progredir, a doutrina crescer. E ele gastava muito seu tempo nisso. Gastava muito a sua energia nisso. E os espíritos, de vez em quando, alertavam, olha, descansa, não seja muito afoito, tudo está correndo como deveria acontecer. Mas ele não. Ele colocava ali a marcha 1, 2, 3, 4, 5 e ia. E o corpo, você sabe como é que o corpo é. O corpo não aguenta. Em comunicação de 23 de abril de 1866, o Dr. Demer, já desencarnado, que era amigo pessoal de Kardec, aliás, pessoal não, que eles nunca haviam se conhecido pessoalmente, só através de cartas. Mas o Dr. Demer era um sujeito extremamente bom. Ele era médico, homeopata e humanitário. Ajudava as pessoas adoidado. Quando conheceu o Espiritismo, se maravilhou. Era um indivíduo tão bom que, para vocês terem uma ideia, ele desencarnou, uma semana depois já estava ajudando Kardec nas suas crises de saúde. E olha o que ele fala assim para Allan Kardec. Sua saúde estava se esvaindo pelos trabalhos excessivos. Oriento a agir com mais calma para a marcha da doutrina, que está num ritmo bom. Algumas coisas têm que esperar pelo tempo, pela maturação das ideias, pela aceitação das pessoas. Dedique o seu tempo ao trabalho comum seu e a escrever alguns pequenos livros, algumas brochuras. Ele fala mais. Nós estamos te sustentando. Porque a doença que você tem é consequência do dispêndio incessante de forças vitais, sem a necessária recomposição. Ou seja, Kardec estava se dedicando demais e não descansava. E isso gerava, olha que termo interessante, um aquecimento do sangue pela falta de repouso. Você, aquecimento do sangue, você tem que ver que o negócio aconteceu no século XIX. Naquela época não existia a chamada hipertensão arterial. Isso falava aquecimento do sangue. Kardec era hipertenso. E tinha aterosclerose. Tanto que quando ele desencarna pelo rompimento de um aneurisma da aorta. Então, Kardec passava por crises de circulação. E o Dr. Demer, junto com Hahnemann, o criador da homeopatia, mas alguns outros espíritos aí médicos, tentavam de toda maneira fazer com que a saúde dele ficasse boa, porque ele tinha que terminar a missão dele. Teve uma comunicação que o Dr. Demer falou, que não foi essa, virou o seguinte para Kardec: olha, se você não descansar, você vai voltar aqui antes da hora, na condição de homicídio voluntário, na condição de suicida. Olha que interessante. Ele queria ver a obra crescer, mas tudo tem o seu tempo. Kardec tinha muita preocupação, inclusive, em responder às centenas de cartas que as pessoas enviavam para ele. O Dr. Demer falou o seguinte: olha, não responda mais. Coloca essa comunicação nossa na Revista Espírita. Aqueles que te escreveram e vão ficar sem a resposta, vão entender o porquê. Porque Kardec lamentou. Ele tinha mais de 500 cartas para responder. E naquela época, gente, não existia computador. Era tudo à mão. Mais de 500 cartas. Ele tinha uma preocupação muito grande. Aquela alma sensível, porque ele era, em responder educadamente todas as cartas que lhe endereçavam. Ele até arrumou um secretário. Depois dessa comunicação do Dr. Demer, ele arrumou um secretário para poder receber as cartas e responder no lugar dele. Para ele seriam encaminhadas só aquelas de maior relevância. Mas o corpo tem os seus limites.
E Kardec desencarna 31 de março de 1869, entre 11 horas da manhã e meio-dia. A casa estava cheia de caixa, porque no dia seguinte ele ia mudar para a chamada Vila de Ségor. A Vila de Ségor era um terreno que ele havia comprado em 1860 de 2.666 metros quadrados. Ele havia comprado com o dinheiro dele como educador. Ele não ficava com um centavo da doutrina espírita para ele. E a ideia dele, e ele havia feito isso, era construir 6 casinhas nesse terreno. Ele ia morar numa delas, que aliás já estava construída, e as outras iam acolher os espíritas já envelhecidos que não tivessem condição de se sustentar. É uma atitude de um homem frio, calculista, que não olhava para o semelhante? Nunca. Então a casa estava em desordem. Toca ali a campainha, né? Era o chamado caixeiro livreiro, para entregar alguma coisa relacionada à última edição da Revista Espírita, de abril. Kardec vai atender e cai duro. Rompeu o aneurisma da aorta. Naquele exato momento. O cara grita, né? A empregada grita, o Alexandre Delany, pai de Gabriel Delany, chega correndo, faz uma fricção na região do coração, mas já era. Kardec já tinha desencarnado. Ia mudar no dia seguinte. E a mulher dele, no dia seguinte, fez a inauguração da nova sede da Livraria Espírita, no dia 1º de abril de 1869. Ok? Sobre tudo isso que a gente comentou. Perguntas, comentários, dúvidas? Fala. Nessa última fala, você disse que o caixeiro, carteiro, chegou... Chama caixeiro livreiro. Fala a verdade, nem sei o que é isso. Caixeiro livreiro. Mas que ele entregou para Kardec, não era o inverso, Kardec entregando a última obra para ele? Você me corrigiu com razão. Na verdade, é ele entregando, Kardec entregando para o caixeiro livreiro, a última edição da Revista Espírita, que era de abril de 1869. Foi aí que ele, rompe o aneurisma da aorta. Né? Aliás, lembra da doença que ele tinha nos olhos? A chamada amaurose? Uma das causas é justamente hipertensão arterial. Quer dizer, algo que ele já tinha, já fazia muito tempo, e que se agravou demais pelo excesso de trabalho. Mas, felizmente, ele concluiu a obra. Não tinha. Nossa, tratamento, né? Não tinha nada disso. Era tudo meio paliativo mesmo, né? Como nos dias de hoje. Ele desencarnou com quantos? 65 anos de idade. Novo. Né? Considerando que hoje as pessoas têm uma média de vida aí de 75, 80 anos, ele poderia render muito mais. Né? Mas como disse o Espírito Verdade, você vai desencarnar, a natureza tem as suas leis, você vai voltar para a gente, vai ficar um pouquinho só entre nós, depois você vai voltar. Para dar a última demão na sua obra. Algo mais, pessoal? Comentários, dúvidas, opiniões? Não? Semana que vem vamos falar, sabe do quê? Do sucessor de Allan Kardec. Vocês sabiam que já estava esquematizada a vinda de um sucessor? Tão logo Kardec desencarnasse, alguém ia assumir a liderança do movimento espírita? E alguns falam que realmente isso aconteceu, outros falam que não aconteceu, que deu tudo errado. E a gente vai entender direitinho na semana que vem como que aconteceu essa questão do sucessor de Allan Kardec. E nós vamos falar como e por que o movimento espírita na França deu uma esfriada depois que Kardec desencarnou, depois deu uma melhorada, para depois esfriar de vez. Isso na semana que vem. Certinho? Então lembrando, hein? Tão logo a gente conclua o Obras Póstumas, eu acho que a gente vai ter mais umas 2 semanas, acredito eu, 2, 3 semanas, para acabar isso daqui, aí a gente entra com o curso de passe. Certinho? O curso de passe vai ser no mesmo dia, sexta-feira, no mesmo horário, 8 horas, das 8 até as 9, em blocos. A ideia é justamente falar a respeito da questão do magnetismo, da relação do magnetismo com o espiritismo, falar sobre energias vitais, fluido vital, abordar muito a questão dos corpos espirituais que nós temos, a questão de duplo etérico, de perispírito, dos centros de força, que são os chakras. Vamos falar das técnicas do passe, tudo dentro do âmbito da doutrina espírita.
tendo como base sempre os estudos de Allan Kardec. Certinho, pessoal? Vamos fechar os nossos olhos de início e agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento. Nesse momento em que estudamos tanta coisa relativa à doutrina dos Espíritos, a doutrina que nos orienta, que nos ilumina, que nos mostra exatamente o que nós devemos fazer aqui na vida, qual a nossa tarefa aqui na existência. Que essas lições todas que a gente viu aqui possam servir de lições adequadas para a nossa existência. Quando nós falamos acerca da biografia de Allan Kardec, acerca do trabalho, do desenvolvimento, da doutrina, acerca das dificuldades que ele se deparou, tudo isso, de certo modo, se correlaciona também com as dificuldades da nossa vida, em menor grau. Com as lutas que a gente desenvolve, com as renúncias que devemos efetuar, com os pequenos sacrifícios que devemos desenvolver. Que Jesus possa nos iluminar nas nossas tarefas, porque são tarefas sublimes, são tarefas de aprendizado que nos conduzirão forçosamente ao nosso crescimento maior. Que assim seja.